Boa noite, professora Josiele. Desde já eu gostaria de agradecê-la pelas orientações e fui buscar os livros que a senhora me indicou, né, que é Inquietações e Mudanças no Ensino da Arte e Reflexões sobre a Criança, o Brinquedo e a Educação, do Walter Benjamin, e esse aqui da professora Fernanda Ferreira da Cunha, que é Arte, Educação, Educação Digital Crítica. Apesar de não ter aprofundado ainda a leitura com esses autores, mas deu para fazer assim uma leitura mínima para poder já refletir com esses e dialogar com esses autores sobre o meu projeto. Então, desde já eu gostaria de agradecê-la pelo seu retorno quanto ao andamento do meu projeto. Para essa etapa, procurei adequar mais o meu texto em relação aos teóricos. Por isso, eu vou ler o que eu escrevi, pois eu já peguei algumas reflexões, né, umas citações desses autores. Para essa etapa, procurei adequar mais o meu texto em relação aos teóricos e trazer algumas informações sobre minha formação, quais matérias que cursei, sobre o uso das tecnologias e algumas reflexões quanto à maneira a qual irei conduzir meu artigo. Decidi que irei trabalhar na forma de reflexão teórica nesse projeto, pois vejo que a necessidade de buscar sustentação teórica nesse momento é imprescindível para a minha formação. Para Moraes, 2002, página 141, a pesquisa em sala de aula constitui-se numa viagem sem mapa. É um navegar por mares nunca antes navegado. Neste contexto, o professor precisa saber assumir novos papéis. De algum modo, é apenas um dos participantes da viagem, que não tem itinerantes definidos, nem o percurso, nem o ponto de chegada. O caminho e o mapa precisam ser construídos durante a caminhada. Para iniciar essa etapa, gostaria de apresentar-me novamente e prosseguir de onde paramos. Meu nome é Luciene de Souza, sou graduada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, trabalho como pedagoga na Rede Municipal de Educação de Senador Canedo, Goiás. Atualmente estou trabalhando no Centro Municipal de Educação Infantil Dom Fernando Gomes, com crianças de 4 anos de idade. O tema escolhido para o meu artigo é a importância da reflexão crítica digital na educação infantil. Buscarei como público-alvo crianças do agrupamento 3A do Centro Municipal de Educação Infantil Dom Fernando Gomes, Senador Canedo, Goiás. Por meio desse artigo, irei investigar como a educação infantil lida com as novas tecnologias digitais midiáticas em um contexto lúdico, pois o trabalho com crianças nessa faixa etária necessita de um olhar voltado para o universo infantil. Nos dias atuais, percebemos significativas mudanças em relação ao desenvolvimento econômico, político e educacional de nosso país. A maior parte dessas mudanças se deve ao fato do uso das tecnologias digitais em seu meio. Essas transformações acabaram por modificar as relações entre as escolas e sociedade, onde quem não se adequa a este sistema acaba por ser excluído dessa sociedade, que cada vez mais necessita das tecnologias para continuar o processo.
Dessa forma, fica difícil imaginar que possamos passar um dia sequer sem o uso de tecnologias em nossas vidas. As instituições de ensino, por não acompanharem a rapidez dessas transformações, acabam por ficar em um mundo paralelo, pois o desinteresse dos discentes e despreparo dos profissionais da educação para lidar com tudo isso faz com que essas instituições sejam vistas como obsoletas e na contramão do crescimento mundial. Entretanto, as tecnologias de informação e comunicação aparecem como um meio eficaz e eficiente para o desenvolvimento de uma melhor inserção na sociedade tecnológica. Para Oliveira, 2007, página 126, o desenvolvimento humano não decorre da ação isolada de fatores genéticos que buscam condições para o seu amadurecimento, nem de fatores ambientais que agem sobre o organismo, controlando o seu comportamento. Decorre antes das trocas recíprocas que se estabelecem durante toda a vida do indivíduo e meio, cada aspecto influindo sobre o outro. Como todo indivíduo vivo, o humano se inscreve em uma linha de desenvolvimento condicionada tanto pelo equipamento biocomportamental da espécie quanto pela operação de mecanismos gerais de interação com o meio. Para falar em educação digital nos dias atuais, precisamos voltar um pouco na história e trazer um pouco mais sobre as heranças educacionais que fizeram parte da nossa história ao longo das décadas passadas. Quando começaram a surgir os primeiros refúgios sociais, como asilos, abrigos de crianças e de filhos de mães operárias, isso nos séculos 17 e 18, iniciou-se ali a concepção da infância em um contexto mundial e ela passou a ser considerada como uma etapa da vida e que merece nossa atenção em todos os sentidos. Oliveira, 2007, página 64, nos adverte quanto ao uso de diferentes materiais pedagógicos que podem ser utilizados em sala de aula, dizendo o seguinte: materiais pedagógicos, quadros, modelos, etc., e atividades diferentes, passeios, etc., realizados com as crianças, de acordo com suas idades, as auxiliam a desenvolver aprendizagens abstratas, estimulando sua comunicação oral. Já em 1657, Comênio usou a imagem de jardim de infância, onde arvorezinhas plantadas seriam regadas como o lugar da educação das crianças pequenas. No século XX, as instituições atendiam às crianças pequenas e o faziam como uma forma de ajuda, medida ou caso de saúde pública, pois havia nessa época um alto índice de mortalidade infantil. Nesse período, destacam-se pensadores como Ovidio de Crowley e Maria Montessori, que, apesar de serem médicos, interessaram pela educação das crianças. A grande problemática dessa época era a necessidade de educar, moralizar, domesticar e integrar os filhos de trabalhadores. A concepção que tinha nesse período era que a infância se constituía em um momento de ingenuidade, inocência, da facilidade de modelação do caráter. As famílias eram adestradas no sentido de adquirir posturas adequadas com relação às crianças, onde eram ensinados os valores rígidos embasados no cristianismo e nos valores morais burgueses. Essa concepção baseada apenas no cuidado está vinculada à prática assistencialista que marcou as instituições
de ensino infantil nesse período e ainda se encontra presente em muitas delas em nosso país. Mais uma vez, Oliveira nos alerta contra a educação infantil, agora nos dias atuais, no que diz respeito a seus direitos quanto ser social. Ela fala o seguinte: a atual etapa da educação infantil reconhece o direito de toda criança à infância, trata-a como sujeito social ou ator pedagógico, desde cedo, agente construtor de conhecimentos e sujeito de autodeterminação, ser ativo na busca de conhecimento, de fantasia e de criatividade, que possui grande capacidade cognitiva e de sociabilidade e escolhe com independência seus itinerários de desenvolvimento. A inteligência infantil, sua linguagem e suas formas de representação via desenhos, modelagens, pinturas são cada vez mais valorizadas, também pela indústria cultural e de entretenimento, além da publicidade. Nos dias atuais, essas concepções mudaram e a criança não é mais vista como um ser passivo em relação ao seu meio, mas como um ser que alguém interage, influenciando e sendo influenciada por ele. O CEMEI, ao qual faço parte do seu quadro de docente, recebem crianças cujos pais residem em diversos bairros da cidade de Senador Canedo. Os pais são trabalhadores que necessitam do CEMEI para deixarem seus filhos, possuem nível socioeconômico baixo, são trabalhadores nas diversas áreas, como servidores públicos, secretárias, professores, vendedores, call centers, motoristas, comerciantes, donas de casa, entre outros. A instituição atende crianças de 0 a 5 anos e 11 meses e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança. Em termos legais, as instituições de educação infantil têm a função social de garantir os direitos da criança, buscando a melhor qualidade de vida para elas. Tendo por base os seus direitos, é preciso garantir a elas a aquisição da linguagem. Nesse sentido, as tecnologias é um meio essencial para ampliar as linguagens. Em minha formação enquanto docente na área de pedagogia, pude ter acesso ao uso dessas tecnologias através de matérias como aquisição e desenvolvimento da linguagem 1, 2 e 3, tecnologia e formação de professor e educação, comunicação e mídia, onde foi trabalhado o uso dessas tecnologias, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. De acordo com Levy, 1993, as tecnologias se transformam em tecnologias da inteligência ao se construírem enquanto ferramentas. De acordo com Levy, 1993, as tecnologias se transformam em tecnologias da inteligência ao se constituírem enquanto ferramentas que auxiliam e configuram o pensamento, tendo nele, portanto, um papel constitutivo. Ao mesmo tempo, tornam-se metáforas, servindo como instrumentos do raciocínio que ampliam e transformam as maneiras precedentes de pensar. Para o autor, as tecnologias agem na cognição de duas formas. Transformam a configuração da rede social de significação, cimentando novos agenciamentos, possibilitando novas pautas interativas de representação e de leitura do mundo. Permitem construções novas, constituindo-se em fonte de metáforas e analogias. Dessa forma, buscarei sustentar esse artigo
em autores como Ana May Barbosa, Fernanda Cunha, John Dewey, Walter Benjamin, entre outros, pois esse trabalho está em suas primeiras formas e ainda estou pesquisando mais sobre o assunto. Tem um ano que estou atuando nessa instituição e pude perceber que as crianças a quais sou responsável não têm acesso a nenhum tipo de tecnologia. Os recursos que estão disponíveis nessa instituição, como computadores e internet, eu pude observar que essas crianças têm um acesso passivo e às vezes muito limitado. Outro ponto é que algumas crianças possuem tablets, mas elas não podem levar para a instituição, pois existe uma proibição quanto ao uso nesse local. Desculpa. Essa limitação Desculpa. Essa limitação e a falta de estratégias pedagógicas para o uso e desenvolvimento de atividades e ações onde as crianças possam ter acesso às tecnologias de forma a ter contato com o objeto é de suma importância para o desenvolvimento de sua autonomia. Ana May Barbosa nos mostra em suas pesquisas sobre tecnologia que tecnologia é assimilada pelo indivíduo de modo a reforçar sua autoridade, mas pode também mascarar estratégias de dominação exercidas de fora. O fator diferencial dessas duas hipóteses é a consciência crítica. A professora Fernanda Cunha aponta o conceito da autonomia e diz que isso está diretamente ligado à sua formação, mas reafirma ao longo de seus textos que sem consciência crítica não podemos e nem teremos condições de autogovernança. As tecnologias digitais são recursos que o professor utilizará para facilitar e auxiliá-lo no processo de ensino e aprendizagem. E seu intento pedagógico deve ter objetivos intrínsecos na formação para que esse educando possa exercer sua cidadania. Dessa forma, trabalhar as novas tecnologias aliadas às experiências configuram-se com possibilidade de concretizarmos a ampliação de saberes e conhecimentos de maneira a promover a igualdade de oportunidade às crianças. Na era das inovações tecnológicas, é preciso despertar nas crianças competências e habilidades para que possamos inseri-las nestes contextos históricos sociocultural em que vivemos. Assim, permitiremos que elas vivam como cidadãos críticos, reflexivos, participativos e conscientes de seu papel na sociedade local e global. Ana May Barbosa, em seu livro Inquietações e Mudanças no Ensino da Arte, coloca-se contra os currículos nacionais que recomendam a pluralidade, que são instrumentos de homogeneização. Defende a necessidade de propiciar meios para que o professor desenvolva capacidade de compreender, conceber e fruir arte, para que o ensino seja organizado de forma a relacionar produção artística com análise, informação histórica e contextualização. Ela propõe mudanças no ensino da arte, pois acredita que este é o melhor compromisso com a cultura e com a história, que é a inter-relação entre ler, fazer, contextualizar a obra de arte. Entender a arte na educação como expressão pessoal, de identificação, desenvolvimento intelectual, desenvolver a elaboração, criatividade, flexibilidade, a alfabetização visual, o compromisso com a diversidade cultural, o reconhecimento da importância da imagem para o desenvolvimento profissional. Nessa linha de desenvolvimento, Walter Benjamin nos informa quanto ao uso das tecnologias
para a criança quando fala que os jogos infantis são impregnados de comportamentos miméticos que não se limitam de modo algum à imitação de pessoas. A criança não brinca apenas de ser comerciante ou professor, mas também moinho de vento e trem. A questão importante, contudo, é saber qual a utilidade para a criança desse adestramento da atitude mimética. Benjamin, 2007, página 108. Cabe ao professor estabelecer os limites necessários para a criança a respeito do uso de brincadeiras, vídeos e emprego das tecnologias disponíveis nos ambientes escolares, para que a criança não seja apenas um sujeito passivo, recebendo comandos sem que haja ali uma interação entre o ser em sua essência e a ferramenta, a máquina, pois para o próprio autor, as mimeses que se revela no brincar de faz de conta tem uma dimensão diferente quando é realizada virtualmente. As contribuições de Benjamin a respeito da história do brinquedo e suas configurações sociais determinadas pelas tecnologias crescentes são marcantes. Nestes pequenos objetos cotidianos da infância, o social se revela nas dimensões que se estendem da cultura ao inconsciente. Dessa forma, o trabalho midiático tem um destaque em minha abordagem, pois na escola devemos ensinar e ao mesmo tempo aprender, e nada mais gratificante e ao mesmo tempo edificante para o professor conhecer esses conceitos com o intuito de aprimorar o olhar, a leitura de mundo, sentidos do corpo e de sociabilização para as crianças. O educador deve ter como finalidade a criação de situações que possam ampliar as compreensões pessoais, leitura e cultura do seu mundo, e as artes midiáticas talvez sejam um desses caminhos. Usei como referência Ana May, Inquietações e Mudanças no Ensino da Arte, São Paulo, Cortez, 2007, Walter Benjamin, Reflexões sobre o Brinquedo, a Criança, a Educação, São Paulo, 2002, Oliveira, Zilma, Zilma Ramos, de Educação Infantil, Fundamentos e Métodos, terceira edição, São Paulo, Cortez, 2007.